Fala galera, estamos aqui com mais um bloco estudando aqui sobre o trauma e nesse bloco especificamente nós vamos falar um pouquinho sobre o trauma raquimedular. Vamos utilizar o material aí relacionado ao PHTLS, também o manual do SAMU de suporte avançado de vida, né, em relação ao passo a passo do atendimento, né, muito importante lembrar dos sinais e sintomas relacionados aí à nossa suspeita de um TRM, né, a questão da imobilização desse paciente no transporte, enfim, muitos detalhes que com certeza vão estar na sua prova e é preciso a gente estar aqui prestando muita atenção nisso, tá certo? Então vamos lá, lembrando um pouquinho da anatomia da medula e das vértebras, tá? Lembrando que nós temos o sistema nervoso central, onde faz parte do sistema nervoso central o cérebro e a medula. A medula ela é protegida pelas vértebras e o crânio aqui vai proteger o cérebro, tá? Ao ter um trauma na região cerebral eu tenho um trauma crânioencefálico e na medula eu vou ter um trauma raquimedular. Lembrando que a medula é uma continuação do cérebro no sistema nervoso central, onde eu tenho ali o tecido encefálico, né? Eu tenho aqui o nosso cerebelo, né? No meio aqui passando vai ter o bulbo, o tronco cerebral, né? E aqui a medula vai estar dando continuidade. Lembrando que a informação sai do tecido cerebral, vai em direção à medula, onde a medula então vai distribuir essas informações por meio dos nervos periféricos, tá? Quando há uma lesão na medula, essa informação vai ficar impossibilitada de passar. E é o que acontece no trauma raquimedular quando tem uma paraplegia ou uma tetraplegia, dificultando tanto a sensibilidade quanto o movimento das partes do nosso corpo. A medula, então, é uma continuação do cérebro no sistema nervoso central, localiza-se dentro das vértebras, né? Então eu tenho o tecido vertebral, onde eu tenho o corpo da vértebra, tem os processos transversos e o processo espinhoso da vértebra. Aqui no meio a gente tem o orifício por onde a medula passa, não é isso? E aí ele vai estar então protegido pela vértebra. O seu papel é conduzir informação dos centros periféricos ao cérebro e trazer as informações do cérebro para o nervo periférico, ou seja, é uma via de comunicação do nosso corpo. A informação sai do cérebro, vem pela medula e pelos nervos periféricos vai para os membros superiores e para os membros inferiores, assim também como vem a informação, por exemplo, de dor lá do pé do paciente pela medula, a medula leva para o cérebro para interpretar essa dor e gerar a informação necessária para o movimento ali de livrar aquela dor. Observe aqui, gente, a parte de anatomia e fisiologia, muito importante a gente lembrar dessa divisão, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que existe duas divisões, uma em termos de medula, né, a parte nervosa, e outra em termos de vértebra, a parte óssea. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, né, a parte cervical óssea, né, de C1 até C7. Lembrando que a vértebra C1 e C2 ela tem uma estrutura diferenciada das demais vértebras aqui do nosso da nossa coluna, né? O cóccix também e a região sacral é também diferenciada em relação às demais vértebras, né? Cada vértebra aqui, na verdade, vai ter uma forma específica de acordo aqui com a sua localização, mas as que são mais diferentes são as extremidades, tá? As iniciais aqui das cervicais e as finais aqui. A medula vai estar por dentro da parte da vértebra, certo? E aqui vai ter a cauda equina, que são partes e terminações nervosas que parecem um rabo de cavalo, por isso que é chamado de cauda equina aqui pra gente, tá? Então, a parte óssea vai estar aqui representada de C1 a C7, região cervical, T1 a T12, região torácica, né, do L1 a L5, região lombar, fundida aqui a região sacral, de S1 a S5 e o ossinho aqui do cóccix, tá? Observe comigo que entre as nossas vértebras, a parte óssea tem o disco, que pode inclusive gerar protusões discais, gerando compressão medular, tá? O que a gente chama de hérnia de disco. Aqui tem a medula, né, passando por dentro da parte óssea protegida. Essa medula, né, vai aqui gerar
raízes nervosas que vão sair em direção tanto aos membros superiores quanto aos membros inferiores, tá certo? E cada local da medula vai originar a parte motora e a parte sensitiva do restante do nosso corpo, tá? É aí que entra essa segunda imagem, onde a gente vai ver aqui cada parte onde que está inervando o segmento corporal respectivo. Então, a parte da medula que está ali responsável de C2 a C5, né, C6 e T1, vai estar, por exemplo, inervando o meu membro superior. Tá? Eu tenho aqui a parte mais interna do braço sendo inervada pelas raízes que saem lá da vértebra torácica 1, tá? E tenho aqui a parte do deltóide, por exemplo, desses músculos mais aqui da região externa do braço, sendo inervado pela região aqui de C5, C6, tá vendo? Quando eu tenho uma lesão medular alta, por volta aqui de C5, C6, observe que a gente vai ter uma tetraplegia com dificuldade tanto de movimento quanto de sensibilidade, né? Desde o membro superior, claro, também pegando o membro inferior, tá? À medida que eu vou diminuindo aqui, né, o caminho das vértebras, tá? Eu vou chegando na inervação da região torácica. Então, do T1 até T12 eu vou estar inervando tanto a parte anterior do tórax quanto a parte aqui, ó, posterior do tórax por meio da saída das raízes nervosas dessa região medular, tá? As raízes que saem da região lombar, né, que é da intumescência lombar, que vai formar aí um alongamento, né, da região da medula. A medula, ela tem um entumecimento na região cervical, depois ela diminui o diâmetro, e na região lombar ela vai ter outro entumecimento. Nessa região cervical sai o plexo cervical e aqui na região lombar sai o plexo lombar. São regiões mais abauladinhas, né, mais abauladas da nossa medula, tá? E aí, de L1 a L5, a gente vai ter aqui a inervação da região do membro inferior, tá? Lembrando que a região sacral vai estar inervando a região do intestino, da bexiga e a parte posterior dos membros inferiores, tá certo? Então, a depender do local onde houve essa lesão medular, a gente vai ter o comprometimento do dermátomo aqui relacionado. Mesma imagem, só que aqui do Netter, né? Que é um livro de anatomia muito conhecido, muito famoso e que tem desenhos maravilhosos, né, imagens bem importantes. Então aqui mais de perto, dando para a gente ver a região em verde sendo inervada pelos nervos cervicais, a região em azul, os nervos torácicos, a região lilás, os nervos aqui lombares e em vermelho, os nervos sacrais aqui sendo responsável pelo, inclusive, intestino e bexiga. Para a gente poder falar um pouquinho de TRM, a gente precisa lembrar, né, da anatomia da medula e a gente está conversando bastante aqui sobre ela. Essa medula vai ter um abaulamento chamado de intumescência cervical, por onde vai sair aqui o plexo cervical, né, o plexo cervical aqui para a gente inervando os membros superiores. A intumescência lombar, que é uma parte mais também abauladazinha, né, responsável aqui pela questão da saída das raízes nervosas da região dos membros inferiores, tá? E aqui a cauda equina, que são raízes nervosas que formam como se fosse um rabinho de cavalo, por isso que recebe esse nome. É importante lembrar que eu tenho 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombar e o sacro com 5 vértebras fundidas e o cóccix. Mas em relação aos pares de nervos espinhais, eu vou ter 8 pares de nervos cervicais, tá? Porque uma coisa é a parte óssea, aqui relacionada, outra parte é as raízes nervosas saindo entre aqui as vértebras, tá? Então, essa parte aqui dos pares de nervos espinhais é diferente, tá? Então, tem 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. Então, aqui traz uma correlação nessa imagem entre a parte óssea e a parte medular, tá? Então, olha aqui a intumescência cervical na parte verde, onde está
as raízes nervosas saindo aqui da região cervical. Então, observe que eu tenho o C8. C8, ele só tem em relação à parte medular. Eu não tenho uma vértebra C8. C8 não existe em termos ósseo, mas apenas em parte aqui nervosa, tá? Porque são 7 vértebras cervicais, tá certo? Lembrando que o C1, portanto, vai sair acima aqui da vértebra C1, tá? Por isso que vai ter na parte nervosa uma a mais do que o vertebral. Então, os nervos cervicais estão em verde, nervos torácicos em azul, saindo aqui da região torácica, os nervos lombares em roxo e o vermelhozinho aqui, sacrais e coxígeo, tá? Que vai sair aqui da cauda equina e do finalzinho do cone medular. Esse conezinho é o finalzinho da parte mais endurecidazinha aqui da nossa medula. Você consegue observar que tem aqui um inchaçozinho no lugar da lombosacra, onde está saindo as raízes lombares, tá? Por que é importante eu entender essa relação óssea com a parte nervosa, gente? Porque quando há um acidente, o que pode acontecer é que a vértebra, a parte óssea, pode fraturar, pode quebrar. Se eu fizer uma imobilização adequada, essa parte quebradinha aqui, ó, ela não vai adentrar o meu canal medular e causar uma lesão, né, uma ferida ali que não vai ter como cicatrizar, gerando dificuldade no movimento da resposta do cérebro para o membro superior, membro inferior, região torácica, enfim. Então, com o acidente aqui acontecendo e a fratura da vértebra, sem a imobilização adequada, esse fragmento ósseo pode lesionar a minha medula, tá? Com relação às causas de lesão medular, são diversas causas. A mais comum, esses indicadores aqui, eles não podem até não estar atualizados, eu falei só uma visão mais geral, o objetivo não é mostrar índices certos nem atualizados, não é essa a minha intenção. Minha intenção é a gente pensar aqui no que pode gerar essa lesão medular. Então, o acidente automobilístico é uma causa mais comum, que a gente mais ouve falar, inclusive. Então, principalmente capotamento ou então o movimento de aceleração e desaceleração pode gerar uma lesão medular alta, cervical. Mergulho em águas rasas também tem um significativo número de casos. Acidente com arma de fogo. Então, por exemplo, tem um projétil de arma de fogo. Não necessariamente o projétil passa em cima da medula para gerar lesão medular. Porque com o movimento cinético, né, do projétil, também tem o aumento da temperatura, que causa lesão de queimadura ao redor, no pertúito aqui do projétil, né, e o edema, né, as lesões que vão advir secundariamente a essa entrada do projétil, ou propriamente dito a entrada do projétil sob a medula e gerando uma repercussão, claro, de maior gravidade, tá? A lesão medular, ela nem sempre vai ser com secção completa dessa medula. Pode ter uma partezinha aqui comprometida e a outra parte conseguindo passar a mensagem. Então, esse tipo de lesão a gente chama de lesão incompleta, onde vai manter ou a parte motora ou a parte sensitiva, né, em relação aqui aos nossos órgãos que vão estar recebendo e tecidos, né, a inervação daquela parte, daquele segmento medular dali para baixo, tá? Então, aqui, ó, acidente automobilístico, queda de altura, mergulho em águas rasas, acidente em esporte, a gente tem aí diversos relatos de acidentes relacionados a esportes, trazendo aí a lesão medular, e atos de violência em si, como arma de fogo, arma branca, gerando também complicações nesse sentido. Uma questão aqui para a gente reforçar a questão da anatomia. A respeito da anatomia e das funções do sistema nervoso, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla subsequente, sempre que utilizada, deve ser interpretada de acordo com a significação associada a cada uma delas, sendo o sistema nervoso central, SNC, e SNP, sistema nervoso periférico. Vamos à questão. Anatomicamente, costuma-se dividir o sistema nervoso em central e periférico. Ok. O sistema nervoso central é constituído pela estrutura contida no crânio, o encéfalo. O encéfalo divide-se em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico decompõe-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é constituído pela coluna vertebral, a medula espinhal e os nervos centrais, espinhais e cranianos. Errado, né, gente?
É importante destacar que a medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso central também, e não o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central tem a parte do cérebro, cerebelo, tronco e a medula espinhal, tá? Por isso a nossa questão está errada. Agora vamos, depois de estudar anatomia, entender aqui o funcionamento e as causas dos TRMs, ver aqui o que é esse traumatismo de coluna ou trauma raquimedular. Quando há um comprometimento das vértebras, parte óssea e da medula espinhal, podendo levar a incapacidade neurológica permanente, porque os nervos eles não se regeneram, né, por enquanto. Suspeita de TRM, o socorrista chega numa cena de acidente e aí tem essas situações, a gente vai demandar aqui os cuidados na imobilização justamente pela suspeita de TRM. Por exemplo, eu tenho o acidente aqui de avião, né? Acidente de mergulho em águas rasas, a questão aqui da queda ou saltos de altura 3 vezes superior à da vítima, isso mostra inclusive uma situação de trauma de gravidade. Queda, traumatismo acima das clavículas, soterramento, eletrocução, agressão por arma de fogo ou arma branca, politraumatismo, por exemplo, um capotamento de um carro, traumatismo crânioencefálico, a gente falou isso quando falamos do TCE, falou em TCE, pensa na associação com o TRM, e falou em TRM, pensa na associação com o TCE, queda de qualquer veículo motorizado, traumatismo direto sobre a coluna. O PHTLS traz aqui algumas possibilidades de lesões esqueléticas, né, lesão óssea, associando aqui ao risco de gerar a lesão dentro da parte nervosa da medula. Fraturas por compressão das vértebras pode gerar, fraturas com fragmento ósseo que pode se alojar no canal medular, subluxação, que é o deslocamento parcial de uma vértebra do seu alinhamento normal, uma sobre a outra, podendo gerar compressão nervosa, estiramento ou laceração de ligamentos e músculos que gera instabilidade entre as vértebras. Então, esses são os problemas vertebrais que podem comprimir e lesionar nossa medula. O que é que o paciente pode mostrar aqui para a gente em relação a sinais e sintomas de que está acontecendo um TRM? Dor local permanente ou desperta pela palpação da coluna, essa dor. Deformidade anatômica da coluna, nitidamente ali ela fica mais tortinha ou com algum abaulamento. Parestesia, né? O paciente queixa de formigamento ou dormência nas extremidades, mostrando aqui uma alteração de sensibilidade. Diminuição da força muscular, uma paresia ao nível dos membros, tá? Ou até uma plegia, que é a alteração motora mesmo dos membros. No homem pode acontecer o priapismo, que é isso? É uma ereção peniana contínua e dolorosa na ausência de estímulos sexuais. Então o pênis fica rígido ali. Pode gerar, né, a incontinência de esfíncter, a região sacral é responsável pela inervação da bexiga e do intestino, e com a lesão medular, ali a qualquer nível acima desse espaço, vai gerar essa repercussão intestinal e vesical. Pode ter dificuldade ou ausência respiratória com a lesão mais alta, pegando ali o nível de inervação do músculo diafragma, tá? Que são lesões cervicais altas. Hipotensão por vasodilatação periférica, isso aqui pode gerar o que, gente? O choque neurogênico, tá? O choque neurogênico, ele vai ser responsável aqui, né, pela causa do trauma acima do nível torácico 6, onde vai ter uma desautonomia do sistema nervoso simpático, gerando a diminuição da pressão arterial pela vasodilatação periférica e gerando aqui uma diminuição da frequência cardíaca pela desautonomia, tá? Pela questão aí do sistema nervoso simpático estar desativado. Pulso lento por queda da regulação automática, que eu acabei de falar, que é essa bradicardia. É o único tipo de choque circulatório que vai cursar com frequência cardíaca baixa. Vamos aqui treinar uma questão de TRM. Em seu plantão no SAMU, você recebeu um chamado para atender um acidente de trânsito, carro com carro.
colisão traseira com 2 vítimas. A vítima era uma mulher de 28 anos, condutora do veículo atingido, que se encontra consciente, porém desorientada, relatando cervicalgia intensa. A vítima apresentava uma cervicalgia intensa causada pelo efeito chicote. Esse sintoma é característico de qual trauma? O efeito chicote, ele vai gerar aqui o risco muito grande de trauma vértebro-medular, tá? Então aqui a suspeita é de um TRM, de um trauma vértebro-medular, mas que também pode ter gerado um trauma crânioencefálico, né? O objetivo aqui não é só achar o gabarito, é discutir a questão de forma mais ampla, né? Porque pode ter aqui uma concussão ou contusão durante o movimento desse efeito chicote aqui relacionado, tá? Lembrando que a contusão é mais grave do que a concussão, né? Onde há um chacoalhamento aí do tecido cerebral, tá? Mas toda vez que eu falar em efeito chicote, né? A gente tem a intenção do enunciado é trazer para o risco de uma lesão cervical aqui medular, tá? Com relação ao atendimento nosso aqui na vítima de TRM, eu vou fazer uma avaliação primária, avaliação dos movimentos dos membros, promover uma imobilização e uma remoção precoce no ambiente hospitalar, mas com o cuidado devido aqui da colocação dos instrumentos de imobilização para não gerar o que a gente chama aqui de lesão secundária, né, dessa medula, tá? Na avaliação primária a gente lembra do X, A, B, C, D, E, relacionado ao atendimento primário do trauma, tá? Onde aqui eu vou controlar a hemorragia sanguinante, abertura de via aérea no trauma, né? Que é com a elevação da mandíbula com a estabilização cervical. B, a gente vai ventilar esse paciente, mantendo a saturação satisfatória. O C, controle de hemorragia, pulso. O D, avaliação neurológica, é a exposição do paciente para uma avaliação de uma maneira de risco aí, para o paciente, evitando a hipotermia. O TRM em relação ao tratamento pré-hospitalar, o PHTLS, tem aqui a indicação dos casos para imobilizar a coluna, quando o paciente tem sensibilidade à palpação, ou seja, tem dor na palpação da coluna, ou aqui uma sensibilidade alterada, estado mental alterado, com lesão cerebral ou uso de drogas e álcool, que ele não vai saber informar direito as coisas, então nesse caso também a gente imobiliza. Incapacidade de se comunicar, o paciente está inconsciente, ou também por ele não saber relatar o caso por ser criança ou ser de outra língua, né, a comunicação, uma pessoa que fala japonês, por exemplo. Escala de Glasgow menor que 15, ou seja, tem qualquer comprometimento no nível de consciência. Paralisia, né, que é aqui a ausência de movimento, ou alguma queixa neurológica. Na avaliação da cena desse paciente aqui, vítima de trauma, deve-se presumir lesão medular quando há um trauma na cabeça. Lembra que eu falei TCE, TRM, TCE, TRM. Sempre pensar uma coisa pode gerar outra. Pescoço, tronco ou pelve. Incidentes com aceleração e desaceleração, que gera aquele efeito chicote, né, de lá na frente voltar. Ou acidentes com atropelamento, qualquer acidente de carro, queda e mergulho em água rasa. Lá no SARA, por exemplo, tinha muitos pacientes com queda de moto, com TRM, inclusive adolescentes. Paciente com mergulho em água rasa, naqueles trampolins, né, onde a cabeça faz um movimento de chicote ao bater no solo do mar ou da piscina, por exemplo, tá? Então, lesão por mergulho em água rasa é lesão sempre alta, é sempre lesão aqui cervical, tá? Como que o PHTLS organizou o atendimento do passo a passo do TRM? Abordar a vítima, né? Claro que a gente vai ter aqueles cuidados devidos da avaliação primária de maneira geral, em relação à cena, biossegurança, tudo. Mas em relação ao atendimento da vítima, alinhar a cabeça na posição neutra, manter o apoio manual e estabilização alinhada por todo o tempo, realizar a avaliação primária e fazer intervenção imediata que traga aí risco de vida, verificar a capacidade motora, a resposta sensorial nas 4 extremidades, examinar o pescoço, medir aqui do maxilar ao ombro e aplicar o colar cervical adequado, lembrando que a Associação Americana de Cardiologia trouxe para a gente que o socorrista que não sabe medir adequadamente,
né, um socorrista leigo, o colar cervical, ele traz mais malefícios do que benefícios ao nosso paciente, tá? Devendo então permanecer a estabilização manual apenas sem o colar, quando o socorrista não sabe medir. Colocar a imobilização da coluna total, que é o CAD mais a prancha rígida, imobilizar a cabeça com posição alinhada e neutra, e reavaliar o exame primário, também avaliando a capacidade motora e sensorial nas 4 extremidades. Olha uma questão aqui na Unirio, 2016, da banca SES Gran Rio. Um trabalhador sofreu um traumatismo raquimedular que provocou, além de paralisia dos músculos intercostais e abdominais, ou seja, uma lesão alta, né? Dificuldade respiratória. Quando a gente fala em respiratória, a gente está falando de lesão cervical, porque é ali que sai a inervação para o nosso diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, tá? Que é o nervo frênico. Importante, e tetraplegia, pegou as 4 partes. Qual é a área da coluna vertebral de ocorrência de tal trauma ou lesão? Região cervical, por conta da dificuldade respiratória aqui instituída, tá? Não só cervical, mas cervical alta. Aqui os aparelhos de imobilização, tá? Onde eu tenho aqui o CAD, que faz a imobilização torácica e lombar, o fixador da cabeça, onde eu vou acoplar aqui, né, juntamente com a prancha rígida. O paciente tem o colar cervical aqui também, o CAD, e por fim a prancha rígida, né, para permitir aí a mobilização desse paciente e encaminhamento para o centro de tratamento definitivo, que é o hospital. Questão 11 para a gente aqui no TRE São Paulo 2017. Durante a abordagem à vítima em situação de trauma em ambiente pré-hospitalar, que está aguardando a chegada do serviço móvel de emergência, o técnico de enfermagem que atua em ambulatório como medida de primeiros socorros deve fazer o quê? Transportar a vítima em posição de Trendelenburg quando a mesma estiver com função respiratória alterada e com suspeita de lesão cerebral traumática para aumentar a pressão intracraniana. Gente, o que eu não quero no paciente que tenha suspeita de trauma é aumentar a pressão intracraniana. E nem muito menos a posição de Trendelenburg, a posição dorsal aqui, né, a posição supina aqui relacionada com a imobilização adequada. B. Realizar curativo em lesão torácica aberta com dispositivo oclusivo ou torniquete, sendo considerado contraindicado manter a lesão exposta, mesmo na ausência de sangramento. Quando eu falo em lesão torácica secundária a um trauma, gente, não se aplica torniquete em tórax, nem abdômen, nem cabeça. É claro, torniquete só vai ser aplicado em membros superiores e inferiores em caso de hemorragia que não é contida com o controle aqui da compressão direta. C. Aplicar pressão direta em local de sangramento com talas rígidas e compressas, retirando-as para a troca quando estiverem encharcadas. Gente, aqui é porque tudo é misturado, né? A gente está falando de trauma, mas aqui vem a ver o assunto com hemorragia. Quando tem hemorragia, né, o que eu devo fazer é sempre a compressão direta em qualquer parte do segmento do corpo, tá? Quando essa compressão direta é feita com a gaze, forma ali um coágulo entre a gaze e o tecido cicatricial. Ao remover a gaze encharcada inicial, eu estou removendo esse coágulo e voltando o sangramento. Então, no atendimento pré-hospitalar, essa gaze ela vai ser mantida e vai ser colocado novos gases, novos curativos secundários ali, sem remover a gaze em contato direto com a ferida, tá certo? Então é muito importante falar nisso, isso já caiu em outras provas, a FCC cobrou aqui, outras bancas também já cobraram esse detalhe de não tirar a gaze do contato inicial da ferida, tá? Da lesão. Fazer com que a pessoa permaneça o mais imóvel possível quando houver suspeita de lesão na coluna, sim, fazendo o início aqui a imobilização manual e assim que possível o uso dos dispositivos de imobilização. Manter a roupa da vítima, mesmo que molhada ou encharcada de sangue, para evitar a anormortemia. O paciente estiver com a roupa toda molhada de sangue, isso vai gerar uma hipotermia, né? Então isso aí não deve ser realizado. Então, letra D, o gabarito da nossa questão. Vamos na questão agora de número 12. No que concerne ao trauma raquimedular, julgue o item. No caso de trauma raquimedular, na imobilização, o alinhamento da cabeça deve ser mantido mesmo se ocorrer piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência voluntária ao movimento, início ou aumento de déficit neurológico e espasmo dos músculos do pescoço. Aqui o CESP está cobrando as exceções
da questão de não colocar o colar cervical, de não imobilizar esse paciente, não forçar para colocar o colar e imobilizar, que é o caso de muita dor, o caso de espasmo muscular, porque o movimento para tornar aqui o alinhamento neutro no paciente que está com lesão pode não ser possível, tá? E nesses casos a gente vai encaminhar apenas com estabilização manual do jeito que foi encontrada ali a vítima, tá? Então tá errado, porque esse alinhamento ele não deve ser forçado. Se piorou a dor, se teve resistência no alinhamento aqui da coluna, se teve um aumento do déficit neurológico ao mobilizar ou espasmo, a gente vai fazer apenas a imobilização manual, segurando ali do jeito que foi encontrado, sem aplicação dos equipamentos de imobilização, tá? Questão 13. É uma questão da banca FCC na prova da CLDF 2018. O profissional de saúde, ao atender um paciente com suspeita de trauma e com indicação de imobilização de coluna cervical, deve medir o pescoço do paciente para selecionar o tamanho adequado do colar. Para isso, o profissional utiliza seus dedos para medir o pescoço do paciente, que é a distância entre a mandíbula e o ombro, tá? Essa é aqui a relação entre a mandíbula e o ombro, é onde a gente vai estar fazendo aqui a medida para escolher o tamanho adequado do colar cervical. Se for usar o colar cervical inadequado, vai gerar aumento da pressão intracraniana e alteração respiratória, por isso que não é indicado fazer esse uso de forma incorreta. Agora nós vamos aqui, antes de finalizar o TRM, falar o passo a passo do atendimento do SAMU, do suporte avançado, em relação ao TRM, tá? Como sempre, o protocolo do SAMU no início, ele fala lá as situações, sinais e sintomas encontrados para aplicação daquele protocolo. Então, no caso de um paciente com suspeita de TRM, o SAMU diz pra gente que vai gerar uso desse protocolo quando há um impacto violento na cabeça, pescoço, tronco ou na pelve, por qualquer mecanismo, tipo acidente de carro, de moto, agressões, encarceramento em escombro, desabamento, soterramento, aceleração ou desaceleração repentina, com inclinação lateral do pescoço ou tronco, como por exemplo colisões aqui de veículos em velocidade, tanto moderada a alta, atropelamento de pedestres, explosão, qualquer tipo de queda, especialmente em idosos, ejeção ou queda de veículo motorizado ou outro dispositivo de transporte, patinete, skate, bicicleta, moto. Acidente em águas rasas por mergulho ou surf, né? A onda joga o surfista para cima e ele cai de cabeça fazendo esse movimento de chicote na superfície, né? do chão ali do mar, por exemplo. Lesão na cabeça com qualquer alteração do nível de consciência, dano significativo no capacete do paciente aqui com uso de moto, lesão contusa importante no tronco, fratura por impacto ou outro tipo de desaceleração nas pernas ou quadril, lesão na área da coluna. E agora, depois das situações que podem gerar um TRM, aqui a gente já vê as possíveis causas de TRM associadas aqui a essas situações, a gente vem para o passo a passo do atendimento do SAMU. Então, fazer a avaliação primária, essa avaliação primária consiste na situação que traz o risco de vida ao nosso paciente, lembrando do XABCDE, mantendo aí a compressão direta numa hemorragia sanguinante, abrindo via aérea, fazendo imobilização cervical manual, abertura de via aérea, ventilar, né, avaliar o pulso, ver se tem pulso, né, se tem aí uma PCR ou não, fazer avaliação neurológica e exposição evitando a hipotermia. E de acordo com o que eu encontrar na avaliação primária, eu vou corrigir, porque aqui é o risco de vida que traz maior repercussão inicial. Oferecer oxigênio se o paciente não estiver saturando bem. Realizar avaliação secundária em relação à possível causa do problema ali, se tem doença de base, né, o SAMPLA lá, alergia, o que pode ter acontecido, né. Considerar a possibilidade de choque neurogênico que tem associação com lesões acima do nível de T6, gerando essa desautonomia. Esse choque neurogênico vai gerar problema circulatório com diminuição da pressão arterial e também associado com diminuição da frequência cardíaca, por conta da vasodilatação periférica e ali uma perda
do sistema simpático, né, do funcionamento do sistema simpático. Nesse paciente, a pele vai ficar seca e quente, com essa vasodilatação específica. Fazer a imobilização necessária. Na suspeita de lesão na coluna, imobilizar na posição supina, que é o decúbito dorsal, alinhada e neutra, sob prancha rígida, iniciando primeiro pela estabilização e alinhamento manual da cabeça. Se não houver contraindicação, que eu falei, espasmo, né, piora neurológica quando mexe, por exemplo. Essa estabilização deve ser mantida durante todo o tempo, até a colocação do fixador da cabeça, que é o estabilizador manual, né, aquele estabilizador de almofadinha, né, do lado do colar. O alinhamento da cabeça está contraindicado, deve ser interrompido, ou a questão do CESP aqui, é o que estava. Quando ocorrer piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência voluntária ao movimento, início ou aumento do déficit neurológico, espasmo do músculo do pescoço, nesses casos, imobilizar do jeito que foi encontrado ali. Paciente que se encontra dentro de veículo, realizar retirada rápida se o paciente estiver em PCR, por exemplo, sangramento muito intenso, ou a cena insegura com risco de explosão do carro pegando fogo, né? Então essa retirada é só com contenção manual, sem esperar colocar colar, CAD, essas coisas, tá? Ou se preciso tirar esse paciente para ter acesso a um paciente que está mais grave ali depois dele. Utilizar o equipamento tipo CAD quando tiver tempo, né? Porque esse dispositivo aqui toma um tempo grande para ser colocado. A cena tem que estar seguro, o paciente tem que estar ali com uma certa estabilidade de nível de consciência para poder dar tempo de colocar o CAD, tá? Então, imobiliza o paciente e transporta esse paciente para o hospital, onde vai ser feito ali todos os exames de imagem, né, para confirmar se há ou não uma lesão medular, se há essa lesão medular, qual o nível da lesão. O médico que vai avaliar esse paciente vai ver o nível EISIA desse paciente, o nível que tem aí alteração de dermátomos, vai avaliar a questão tanto da sensibilidade quanto a questão motora, né, porque aí pode ser uma lesão também só incompleta. Avalia também o reflexo anal, enfim, faz todo o contexto de avaliação para avaliar essa questão da lesão. É muito importante destacar para você, gente, que a lesão inicial de um trauma, de um acidente, não necessariamente vai ser a que o paciente vai ficar, tá? Por quê? Naquela medula ali, na hora do acidente, além da lesão primária sobre a medula, tem o edema que foi formado ali, inflamatório, no processo de compressão medular, tá? Depois de 6 meses é que a gente vai ver exatamente qual é o dano neurológico que vai permanecer nesse paciente, né, que muitas vezes nesse período aí é um pouco maior do que o que realmente representa. A não sei quando há, né, a ruptura total aí do EISIA A, que é o nível mais grave de lesão medular, tá? O atendimento imediato hospitalar desse paciente vai consistir mais na questão aqui do risco do choque circulatório em relação tanto ao sangramento quanto ao choque neurogênico que pode estar acontecendo quando a lesão é acima do segmento aí T6, e mantendo esse paciente vivo, né? Quando há uma fratura vertebral, às vezes também é indicado um procedimento cirúrgico para estabilização dessas vértebras, para não gerar lesão medular, como artrodese de coluna, fixando as vértebras aqui que estão uma sob e outra sub aqui o local fraturado, para que seja estabilizado ali, tá? O uso do colete pode ser indicado em algumas situações, enfim, cada tipo de atendimento do TRM aqui, de acordo com os exames encontrados, né, o resultado vai gerar uma conduta específica. O que cai em prova do TRM não é a correlação do atendimento hospitalar, é mais essa questão da imobilização, do transporte, do cuidado com esse paciente para não ter aqui essa mobilização inadequada da coluna. Isso é o que mais vai gerar aqui repercussão no momento da nossa prova para concurso no contexto de urgência e emergência, tá? Finalizado aqui o TRM, a gente segue para o trauma de tórax, onde a gente vai trabalhar aí diversos detalhezinhos que também podem estar na sua prova relacionada ao trauma. Fica comigo no próximo bloco, trauma de tórax.